Gurizada, o negócio é o seguinte, a gente tem muito o que falar deste empatezinho do Internacional contra o Always Red na noite desta quarta-feira no Beira-Rio, 0-0. O Inter alcançou a classificação e confirmou o primeiro lugar do grupo. Mas é fato que o time de Miguel Ángel Ramírez fez uma primeira fase da Libertadores da América absolutamente medíocre e preocupante. Eu quero conversar com você sobre isso neste vídeo. A OneXBet está aqui comigo. Já fez a tua aposta hoje? Já fez a tua fezinha lá na 1xBet? Várias oportunidades. São muitas modalidades esportivas e, é claro, o futebol. Grandes jogos do calendário europeu, do futebol sul-americano e também, é claro, do futebol nacional, do futebol brasileiro. Tem um link para tua inscrição na OneXBet na descrição deste meu vídeo. E aí tu utiliza o meu código promocional pessoal Meneghetti, tá aqui ó, com GHETTI. O que esse código significa? Com ele, tu dobra o valor do teu primeiro depósito. Colocou 100 pila, já vai para 200. Se colocar 250, quinhentinhos para tu te divertir e te entreter, vai na OneXBet. Os caras são gigantes, pagamentos rápidos e é muito legal, é entretenimento e a possibilidade de tu, se for bom no palpite, na aposta, tiver um pouquinho de sorte, ganhar uma graninha. Tô rodando a vinheta e na volta a gente fala de Inter 0, Always Red também 0 e mais do que isso, a campanha tenebrosa, preocupante do Inter na fase de grupos da Libertadores. O técnico Miguel Ángel Ramírez começou o jogo contra o fraco Always Red no Beira-Rio, repetindo o esquema tático desenhado no Clássico Granal. Não chega a ser um 3-5-2 ortodoxo. Eu vou trabalhar com um 3-4-1-2. Explico. 3, porque entre os zagueiros Lucas Ribeiro e Cuesta se posicionava o Lindoso. Inclusive, quando o Inter saía para o jogo, o Lindoso era o último homem. Quase como o antigo stopper, como líbero, atrás dos dois zagueiros. Depois havia uma linha de 4 jogadores, com os dois laterais, o Saravia pela direita, o Léo Borges pela esquerda, e 2 médios, o Edenilson, pouco mais pela direita, e o Nonato, um pouco mais pela esquerda. Depois, na ponta deste losango, estava o Tyson, cumprindo uma função muito semelhante àquela que o Palacios fez no jogo. Tyson, e aí 2 atacantes, o Tyson atrás e 2 atacantes. Dessa vez, o próprio Palacios, já que o Yuri Alberto estava suspenso, e Thiago Galhardo. E assim o Internacional foi empurrando o Always Red para o seu campo de defesa. Foi amassando a equipe, criando oportunidades de gol, ainda que tivesse uma transição ainda lenta, ainda que tivesse uma excessiva e às vezes irritante troca de passes, absolutamente infrutífera. Tem momentos em que o Internacional irrita, porque ele consegue avançar a linha intermediária, daí a bola chega em um dos seus laterais, o lateral não vê brecha, não vê alternativa, recua e o Internacional começa tudo de novo. Tinha um momento do primeiro tempo que o Inter tinha 81% de posse de bola, foi criando algumas oportunidades e como foi criando, foi desperdiçando. 3 delas desperdiçadas pelo Thiago Galhardo, um lance de cabeça. Faz quanto tempo que eu digo para vocês que o Thiago Galhardo anda dispersivo? Faz quanto tempo que eu digo aqui no meu canal, nos Donos da Bola, que o Thiago Galhardo não anda envolvido com os jogos? Faz quanto tempo que eu digo que ele tem dificuldades pelo lance aéreo? Ou seja, ele não sabe cabecear. A primeira oportunidade que ele perdeu foi de cabeça dentro da pequena área. Sozinho, não havia nenhum jogador da equipe adversária sequer para importuná-lo, para subir com ele. Ele sobe sozinho no cruzamento do Saravia e cabeceia para fora. Ele erra chute, um lance com o pé esquerdo, também no começo da partida. Depois tem uma bola no finalzinho do primeiro tempo em que ele domina e perde muito tempo para chegar à conclusão. O Thiago Galhardo vive uma fase ruim, ele anda muito melhor, não sei se melhor ou pior, mas muito mais atuante na rede social do que dentro de campo. E o Ramírez demorou para enxergar isso aí. O Ramírez demorou muito para enxergar isso aí, para, por exemplo, colocar o Paulo Guerreiro em campo. O Palácio também perdeu uma oportunidade num chute da entrada da área. Os meias do Internacional, o Nonato muito participativo, mas pouco efetivo. O Edenilson sumido do jogo, inclusive dá sinais de estar muito desgastado fisicamente. Terminou o jogo, inclusive, como volante para
para que o Lindoso acabasse saindo e no segundo tempo tornasse o time mais ofensivo. E o Always Red, recolhido, 2 linhas de 4, um 4-4-2 tradicional, especulando no ataque, uma outra chegada no primeiro tempo. Bem, vem o segundo tempo, o jogo começa e o Ramírez muda o time aos 7 minutos do segundo tempo, com a entrada do Maurício no lugar do Nonato, que fazia uma partida irregular. Ele libera os laterais, o Saravia cresce, o Léo Borges não aproveita a oportunidade, inclusive o espaço que tinha, um lateral esquerdo absolutamente burocrático, e que eu começo a achar que é um jogador que tem lá as suas limitações. O Maurício entrou bem no jogo, e aí ele já mudou o sistema. Aliás, no final do primeiro tempo ele já tinha tentado o Palácios pelo flanco direito e o Tyson pela esquerda, e aí no segundo tempo ele já coloca o Maurício aos 7 minutos também pelo flanco, o Palácios fica pela esquerda, mais à frente ele coloca o Caio Vidal e o Lucas Ramos, já aos 22 minutos do segundo tempo, tirando o Palácios e o Lindoso. Pouquinho antes, o Mosquera, atacante do Always Red, perdeu uma chance clara de gol. Aliás, foi a melhor oportunidade da partida, um vacilo, defesa do Internacional em linha, ele entrou cara a cara e o Lomba fez uma defesa espetacular. Aos 31, o Ramírez, aí com o time já atabalhoado, desorganizado, colocou o Guerreiro, tirou o Thiago Galhardo, enfim, demorou. Ele já tinha que ter feito essa alteração no intervalo da partida, colocou também o Rodrigo Dourado para sair um cansado Edenilson. E aí o Internacional já era um time desorganizado, mas ainda assim criando oportunidades. Maurício teve 2 delas, Caio teve uma no final do jogo, Tyson um bom arremate, sempre, invariavelmente, parando numa atuação exuberante do goleiro Lamp. Bem, a gente pode olhar assim, bom, o Inter criou muito, é verdade. O Inter criou várias oportunidades de gol, foram pelo menos 7, talvez 8 ou 9, mas escancaradas de gol 5. 6, 7, 8 o Internacional criou, e acabou ou chutando para fora, ou o Galhardo desperdiçando, ou o Lamp fazendo uma ótima defesa. Esse é um aspecto positivo. O Inter criou muitas oportunidades de gol, mas não pode perder tanto assim. O Inter vai começar em julho, e ainda bem que há esse tempo, uma fase de mata-mata da Libertadores da América, onde se desperdiçar 1/3 disso, o Internacional vai ser eliminado da competição. E o Inter vai ter um campeonato brasileiro também, a partir do próximo final de semana, que é uma competição de nível de exigência altíssima. Não é fácil o Campeonato Brasileiro, pelo menos para quem se propõe a brigar pelo título. E o Inter, que foi vice-campeão brasileiro do ano passado, não pode abrir mão, pelo menos, de disputar o título, o campeonato. Seria ruim o Internacional sequer ficar na parte intermediária da tabela sem a disputa do título, pois o futebol atual não remete expectativa para isso. O Ramírez vai ter que melhorar e muito. Para a Libertadores da América, ele ganha um tempo agora. O Internacional se classificou, o Internacional alcançou o primeiro lugar do grupo. Um grupo, gente, abaixo da linha do medíocre. Um grupo fraquíssimo. Um grupo que tem um Olímpia, que é justamente um time paraguaio, porque é um Olímpia falso. Não é o Olímpia que a gente já acostumou em outras Libertadores da América, é um Olímpia falsificado esse. Que tem um Tátira também, uma equipe inqualificável. E esse Always Red, uma equipe apenas figurante, pois o Inter nesse grupo conseguiu fazer a seguinte campanha: 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um aproveitamento que é mediano, que é sinônimo de medíocre, de 55%. Isso é insuficiente. Mesmo para um começo de trabalho, mesmo para um técnico novo, para uma comissão técnica que vem do estrangeiro, a direção do Internacional tem que parar. Não precisa olhar o jogo de hoje. O Inter criou e a bola não entrou. Ok. Que se contentem, que se conformem, se for a melhor opção para eles, a aceitar esse empate 0-0 com o Always Red. Eu acho que é inaceitável. Eu acho que não se pode aceitar de forma conformada, passiva e omissa esse empate. Eu não estou defendendo aqui mudança na comissão técnica. Eu estou defendendo cobrança. É hora do Miguel Ramírez ser cobrado. E a postura que eu vejo dos dirigentes do Internacional é de admiração. É quase uma figura assim de idolatria com o Miguel Ramírez, que fala espanhol, que fez um trabalho muito bom no Independente Del Valle, mas é um técnico emergente. E eu acho até por isso, por ele ter essas ideias modernas, veio aqui o tal jogo de posição, então os dirigentes do clube parecem encantados com esse técnico. E quando há encantamento na relação profissional, quando há encantamento e uma excessiva admiração, que às vezes até uma certa subserviência, não funciona. A relação de hierarquia no futebol exige cobrança. O Miguel Ángel Ramírez, que eu não defendo a saída,
que eu não defendo a rescisão de contrato, ao contrário de muitos colegas, de muitos jornalistas e de muitos torcedores do Internacional. A gente fez uma interativa essa semana no Donos da Bola e a metade estava querendo uma troca na comissão técnica, é um número representativo. Esse não é o meu caso. Eu, como jornalista, não acho que o Inter tenha que mudar, mas tem que cobrar. O Miguel Ángel Ramírez tem que cobrar. Ele fez um campeonato gaúcho em que ele chegou na final, que é a obrigação mínima para a dupla Grenal, mas ele perdeu. Ele perdeu dos 3 Grenais que ele disputou no Gauchão, ele perdeu 2, um deles o Beira-Rio, e empatou um deles. E o que ele empatou com o Grêmio tendo 3, 4, 5 oportunidades de gol. E ele teve um chute no primeiro tempo do Rodinei de fora da área. Ah, jogou melhor no primeiro tempo. Ok, mas isso não é suficiente. Jogar melhor o primeiro tempo e perder o título, ou jogar melhor o primeiro tempo no Grenal do Beira-Rio e perder o jogo. Então, assim, ele tem que ser cobrado, gente. E ele fez uma primeira fase da Libertadores da América contra adversários, isso é importante nessa avaliação. Ele não pegou equipes do porte de Palmeiras, Defensa e Justiça, que o Inter pode cruzar agora, que é um time mediano da Argentina. Se ele pega um grupo mais ou menos assim, se o Yuri Alberto não faz aquele gol lá em Assunção, no Paraguai, na semana passada, a situação seria filme de terror. Então, está na hora da direção do Internacional cobrar o Ramírez. Os resultados não aparecem. São 2 meses e meio de trabalho. Tá bem, mas tem que começar a aparecer alguma coisa. O Inter não vai ter esse tempo todo no Campeonato Brasileiro. Começa o Campeonato Brasileiro com 5, 6, 7, 8, 10 rodadas tropeçando, acabou a competição. Começa a conviver com a parte de baixo da tabela e todo mundo sabe o que isso significa. Então o momento agora é de cobrança. Eu não estou falando de mudança. É hora de cobrança nesta comissão técnica. Vamos para a cotação. Lomba, uma grande defesa no segundo tempo. Nota 6. Saravia, o melhor do Inter no meu entendimento. 2 ótimas jogadas, uma em cada tempo, nota 7. Lucas Ribeiro, 5. Cuesta, 6. Léo Borges não mostrou nada que entusiasme, nota 4. Só sobre o Cuesta, foi bem no jogo, tá? Cuesta foi bem no jogo. Tentou criar, tentou lançar, não teve cobrança em cima dele, porque o Always Red quase não atacou. Lindoso, nota 6, também se esforçou, tentou jogar, mas não é um jogador com muita lucidez, né? Com muita clarividência para criar uma jogada para abrir espaço. Edenilson, sumido da partida, nota 4, terminou como volante, até ser substituído. Nonato também, nota 4, muito abaixo. Tyson, não tenta vitória pessoal, não parte para cima no drible, não ofereceu qualidade nesta partida. Nota 5, sei que ele pode mais. Thiago Galhardo, uma atuação constrangedora, lamentável, e ele vem atuando assim. Ele vem jogando assim. Nota 2 para o Thiago Galhardo, que perdeu 3 grandes chances de gol, que errou passes, que parece descompromissado do Internacional. Palácios, nota 4, não mostrou nada ainda. Lucas Ramos entrou aos 22 do segundo tempo, nota 5. Dourado, nota 5. Maurício teve uma boa conclusão, um lance difícil em que ele domina e chutou bem, não posso criticá-lo por isso, nota 6. Guerreiro não contribuiu, nota 4. Caio Vidal, algumas movimentações interessantes pela direita, uma oportunidade em que ele fez o certo, driblou e chutou, nota 6. Para o Miguel Ángel Ramírez, por este empate contra o Always Red, nota 4. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Agora é hora de dar uma passadinha na OneXBet. Tem link na descrição deste meu vídeo. Vai lá. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.